Fabíola, bom dia para vocês. Juliana, Léo, bom dia para vocês todos. Pode ser que isso aconteça, pode ser que você tenha aí, depois do indiciamento, uma prisão, ou pelo menos a entrega dele oficialmente, depois o pagamento de uma fiança para ele poder responder ao processo em liberdade. Tudo isso pode acontecer. Mas tem um ponto que a Juliana citou, que eu acho que é fundamental a gente entender, que é justamente as ligações. E eu, como brasileiro, e nós, como brasileiros, a gente tem que estar acompanhando esse caso do Donald Trump, não apenas em relação ao que a justiça pode fazer com um ex-presidente, mas de que forma a extrema-direita lida com um processo com um ex-presidente. De repente, a gente vai começar a entender, inclusive, como pode ser o cenário brasileiro para os próximos meses ou para os próximos anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vimos nos Estados Unidos, também vimos no Brasil, vimos em outros lugares do mundo, como a extrema-direita utiliza o sistema para mobilizar recursos, para mobilizar pessoas, para mobilizar votos. Então, a extrema-direita americana mobilizou recursos, mobilizou gente quando Donald Trump perdeu as eleições, quando ele foi derrotado. Uma parcela da população americana continua acreditando que ele não foi derrotado, que a eleição é uma fraude e que Joe Biden é um presidente ilegítimo, como eles mesmos dizem. Portanto, aquela derrota foi transformada em instrumento de mobilização. Minha pergunta de hoje, desta terça-feira, é se um indiciamento e uma eventual prisão de Donald Trump vão se transformar também em instrumentos de mobilização para uma eventual campanha lá na frente. Isso, como brasileiro, não é apenas por uma relação, vamos dizer assim, da importância de um ex-presidente americano ser indiciado, ser preso ou não, etc., mas é para entender como a extrema-direita mundial funciona diante de instituições que tentam funcionar. Vou dar um exemplo aqui, Fabiola, rapidamente. Desde o indiciamento de Donald Trump na semana passada, o Partido Republicano já recebeu em doações privadas, e aí não estamos falando de grandes doadores, estou falando de gente que mandou dinheiro, 8 milhões de dólares. Tá? Então, dessa mobilização, justamente, que é capaz, justamente, a extrema-direita que vive uma realidade paralela. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eventualmente esse cenário se repetir no Brasil em algum momento, a gente precisa estar preparado justamente para entender de que forma a extrema-direita vai reagir. Aliás, a gente está vendo aí algumas imagens, Jamil, sobre os apoios, né, a Donald Trump nas redes sociais. É curiosa também as pesquisas que mostram que as pessoas entendem que isso é uma questão política, mas que acham que ele vai ser indiciado, né, e acham que ele vai ter que responder a isso. Como é que você vê a popularidade de Trump hoje, Jamil? Olha, são vários os fatores. Primeiro, é um governo Joe Biden fraco, um governo que não deu respostas, pelo menos dentro das expectativas que eram aguardadas. Muito difícil, porque o mundo mudou, porque você vive hoje, vive-se hoje uma situação na qual o império, ou pelo menos a tentativa de império americano, obviamente, dilacerada a cada ano que passa, uma situação cada vez mais complicada para a influência americana no mundo. Então, não é apenas, vamos dizer assim, entre aspas, culpa de Joe Biden, você tem sim uma deterioração da posição americana no mundo. Você tem sim uma situação extremamente grave com a guerra e, claro, com a inflação e tudo isso sendo gerado. Então, você tem, de um lado, um governo que não deu, vamos dizer assim, as respostas que eram esperadas. Difícil dar, inclusive, as respostas que eram esperadas. E, de outro lado, você tem, sim, uma máquina que usa cada momento, cada derrota, cada instância, inclusive nesse caso do tribunal, para transformar isso tudo em uma disputa entre, vamos colocar assim dessa forma, das instituições contra o povo. Né? Se Donald Trump venceu a eleição lá atrás, dizendo que ele sim seria o homem do povo que lutaria contra a elite de Washington, mais uma vez essa lógica prevalece. Essa elite, vamos dizer assim, do poder judiciário,
está fazendo tudo isso apenas por uma questão política. A gente sabe que não, a gente sabe que existe um crime ali, mas essa transformação, esse sequestro da verdade, que é permanente na extrema-direita, mais uma vez se comprova hoje. E isso mostra a dificuldade que a gente vai ter, não só com o trumpismo nos Estados Unidos, mas com o próprio bolsonarismo no Brasil. Porque em cada momento que a justiça for tentar dar alguma resposta, eventualmente a reação vai ser essa. Então, eu quero acompanhar a situação americana hoje, não apenas por saber o destino de um ex-presidente americano, mas para também entender, ou tentar entender, qual vai ser exatamente essa reação da extrema-direita e de que forma a gente vai ver isso acontecendo também, eventualmente, no Brasil. Só para a questão até prática, né, Jamil? Ele hoje ele já chegou lá em Nova York, não é isso? E ele vai se Sim. apresentar às autoridades judiciais e aí para responder a essas acusações. A acusação contra ele é de comprar o silêncio de uma atriz pornô. O advogado dele diz que pagou dinheiro para isso, né? E ele nega, e é essa a acusação. Ô Sakamoto,